A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia, erga a Bíblia. Quem trouxe? Quem não trouxe, não se envergonhe. Acompanhe com o irmão do lado, aqui também na projeção. E já vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. Amém? Vamos ler todos? Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, esta é a tua palavra. Senhor, que esta palavra seja plantada aos nossos corações e que o teu Santo Espírito a faça frutificar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos aprender um pouco, vamos mergulhar um pouco na história de uma mulher encurvada, sofrida, maltratada, esquecida. Nós hoje vamos tentar entender um pouco o que aquela mulher sofria e como Deus ergueu aquela mulher. O texto bíblico diz que há 18 anos ela vivia encurvada, sofrendo de uma enfermidade por causa de um espírito maligno. 18 anos sofrendo, não apenas fisicamente, mas com certeza emocionalmente e principalmente espiritualmente. Consegue imaginar? Essa mulher, ela nasceu normal. Ela nasceu sem um problema na sua coluna, mas por causa de um espírito maligno, 18 anos naquela forma. 18 anos. Como será que essa mulher fazia suas tarefas domésticas? Quantos amigos essa mulher encurvada você acha que ela tinha? Será que essa mulher tinha um esposo? Difícil, talvez, se foi antes daquilo acontecer com ela. A verdade é que aquela mulher estava destruída, encurvada na vida, esquecida. Aquela mulher tinha uma condição nela que atrapalhava todas as áreas da sua vida. Era um problema tão grande e tão impossível de ser solucionado, que o texto bíblico diz que ela tentou de todas as formas. Em outras palavras, todos os médicos, todos os curandeiros,
talvez ela foi em todas as sinagogas, mas o problema dela não foi resolvido. Não foi resolvido. E a grande questão é que aquela mulher carregava nela mesmo uma placa de derrota. Ela carregava consigo mesmo, algo que todos olhavam para ela e diziam: tadinha dessa mulher, deve sofrer todos os dias por causa disso. Ela carregava um problema que não dava para deixar na gaveta. Ela carregava um problema que não dava para deixar em casa. Não dava para ir para o trabalho e esquecer do problema, não. Aonde quer que aquela mulher fosse, todos saberiam que ela tinha algo que era incurável, impossível de ser resolvida. Imagina você viver assim. Não basta a dor do problema, todos olharem para você e saber que a sua vida é amaldiçoada. É um sofrimento, é um peso. Não somente o corpo daquela mulher estava encurvado, mas o seu coração estava em pedaços. Em pedaços. O Brasil, e eu vi essa pesquisa, o Brasil figura entre os primeiros lugares dos países que mais fazem cirurgia plástica. Vive trocando ali do primeiro lugar com os Estados Unidos. Cirurgia desde do nariz, na barriga, no joelho. O Brasil é um dos países, tem pessoas que saem do seu país e vêm para o Brasil para ser atendido pelos médicos brasileiros para fazer cirurgia plástica. As pessoas estão incomodadas com a sua aparência física. É só você fazer um teste. É só você virar para sua esposa e dizer: essa ruga você não tinha ontem não. Acabou com o dia dela, acabou com a semana dela. Aí a mulher responde: essa barriga também não tinha quando te conheci. A verdade é que o físico, as pessoas estão tão preocupadas com a sua aparência, que você que acompanha os noticiários, você vai ver que toda semana praticamente nós temos a notícia de alguém que morreu fazendo uma cirurgia plástica. Estamos querendo sempre melhorar a aparência, o físico. Como será que era a vaidade daquela mulher? Se um cabelo branco, se um fio de cabelo branco já tira o sossego das nossas irmãs, imagina vivendo uma vida prostrada. Agora, me deixe fazer uma pergunta que talvez vai trazer luz para a sua vida. Uma pergunta que talvez te incomode, como me incomodou. Quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo fez essa pergunta para mim e eu me senti envergonhado. Eu olho daqui de cima e vejo pessoas bonitas, lindas. Mas e se o seu corpo, se o seu físico fosse um reflexo do seu coração? Será que você seria diferente dessa mulher? Se agora, nesse momento, eu estalasse os dedos e o seu corpo se transformasse naquilo que o seu coração é, você continuaria bonito, cheiroso, feliz, reto, em pé? É por isso, irmão Joceni, que a Bíblia diz que Deus, Ele vê o coração. Ele enxerga o coração, porque a aparência é enganosa.
Você pode andar erguido na rua, em pé, saudável, mas o seu coração está como essa mulher, encurvado, prostrado, olhando só para baixo, não consegue ver solução, não consegue ver saída nenhuma. Pois bem, é assim que Deus te vê. Quando a maquiagem é tirada, quando a roupa é tirada, quando toda a hipocrisia cai, o que resta é o coração. É isso que Deus enxerga, e é isso que Deus está vendo na sua vida, é o seu coração. Agora pense comigo, o que uma mulher encurvada há 18 anos, o que uma mulher esquecida estava fazendo na sinagoga, já era para ela ter desistido da vida, já era para ela ter jogado a toalha, já era para ela ter pedido a Deus para levá-la dessa existência. Mas naquele sábado, aquela mulher, independente de quem ela era, independente do que os outros viam nela, aquela mulher estava na igreja. Aquela mulher estava na sinagoga. E você está aqui essa noite. E você está aqui essa noite. Independente do que o espelho mostra para você, independente do que você sabe, o que você está vivendo, você está aqui essa noite. E Deus está dizendo para você: eu vejo o seu coração. Eu vejo o seu coração. Aquele era um sábado, irmão João. Sábado não é dia de cura pela lei do Antigo Testamento. Sábado não é dia de trabalho. Sábado não é dia de milagre. De acordo com os religiosos daquela época ali, o líder da sinagoga era para deixar a cura para o dia de amanhã, para o domingo, para a segunda-feira. Mas aquela mulher precisava daquela cura no dia de sábado. Só uma pessoa quebrada, encurvada, necessitada sabe a urgência daquilo que precisa. Se eu perguntar aqui a necessidade, se eu perguntar para cada um aqui o que está em pedaços na sua vida, e falar: meu irmão, quando você quer a vitória? Você não vai dizer, pode ser daqui a 2 meses, Natan. Não, você vai dizer, eu preciso hoje. Aquele era um dia de sábado, e lá estava aquela mulher, onde Jesus estava. Ela não via Jesus, ela não pôde ver Jesus, diferente dos outros milagres. Escute isso, os outros milagres, a mulher do fluxo de sangue, ela vê a multidão, amém? A mulher do fluxo de sangue, ela vê a multidão. Zaqueu, ele sobe numa árvore para fazer o quê? Para ver Jesus. Jairo, ele sai da sua casa, pega na mão de Jesus e fala: vem para minha casa. O cego Bartimeu, ele não viu Jesus, obviamente, mas ele ouviu que Jesus estava passando ali, e ele grita. Mas esse texto bíblico vai dizer, vai trazer para nós o único milagre, que não foi aquele que precisava do milagre, mas foi Jesus que viu aquela mulher. Porque a condição dela era tão impossível, que nem olhar para o mestre ela podia olhar, que nem forças para orar ela tinha, que nem forças para buscar ela tinha, ela só tinha forças para estar lá. Eu só posso estar aqui. O texto diz que foi Jesus que a viu lá atrás, encurvada, prostrada. O pecado, meu irmão, ele vai encurvando a nossa vida.
O pecado é um fardo tão pesado, os erros que nós cometemos nessa vida são tão pesados, e eles nos afastam tanto de Deus e vão encurvando a nossa vida de uma forma que nós não temos por nós mesmos condições de olhar para Deus. O pecado apodrece tanto o nosso coração, traz tanta vergonha para a nossa vida, que tudo que o pecado traz é morte, destruição, e nos faz olhar para baixo, pelas nossas próprias forças. A Bíblia diz: não há um homem que possa dizer que busca a Deus, não há um que diga eu busco a Deus, porque o pecado ele nos separa de Deus. É Deus quem estende a mão dele e nos tira, como diz Davi no Salmo 40, nos tira de um lamaçal. Você, pelas suas próprias forças, não vai conseguir. Eu não vou conseguir. Mas quando nós vivemos na dependência de Deus, é Ele quem vai endireitar as nossas vidas. O pecado é uma cegueira espiritual tão grande, que a gente acha que amanhã a gente vai conseguir largar dele. Amanhã, no segundo ano, eu paro com isso. No segundo ano você começa aqui. Não, no terceiro ano, daqui a pouco eu resolvo isso. E você vai encurvando. Não, no quarto ano eu vou conseguir. No quinto, no sexto, depois de 18 anos, não tem como mais sair. E a Bíblia tem um nome para isso. Ela fala que abismo chama abismo. Tente conversar com qualquer dependente químico na rua, ele vai dizer para você que ele começou com um copo de cerveja. Um copo de cerveja dá para controlar? Não dá para controlar? Será que dá? E depois o segundo, e depois vem a maconha, e depois a cocaína, e depois o crack, e depois as metanfetaminas da vida. Assim é o pecado. Pequenas pedras, grandes tropeços. Ninguém tropeça, Diego, numa pedra gigante que você vê. Ninguém que está andando vê uma pedra gigante e tropeça nela. São as pequenas pedras que quando nós tropeçamos na rua nós gritamos glória a Deus. Será que é assim que fazemos, né? São as pequenas pedras que fazem isso. Quanto tempo aquela mulher, irmão Anderson, levou para chegar naquele estado? Quanto tempo? Em um ano foi que ela ficou daquele jeito? Jesus, ele nos dá a dica, ele fala que Satanás mantinha presa por 18 longos anos, ano após ano, o peso espiritual que aquela mulher vinha sofrendo. Satanás na vida dela, um espírito maligno. É assim que o pecado faz. O pecado é mais forte do que eu e do que você. Ele só não é mais forte do que o sangue de Jesus. A Bíblia até ensina que nós devemos resistir ao diabo, mas do pecado nós temos que fugir. Do pecado nós temos que fugir. Estão fazendo uma lei aí que vai ter que fechar a igreja. Nós vamos para o joelho, nós vamos lutar, nós vamos resistir contra o diabo. Mas quando o pecado aparece, nós temos que ter o Espírito Santo nessa hora, na parte principal do nosso corpo, que é nas pernas, para a gente correr dele. Foi isso que José fez. A mulher de Potifar apareceu para ele, ele falou, eu não, e correu. Eu gosto de assistir, e assisto até junto com o Davi. A minha mãe até me chama a atenção, Natan, você não pode ficar colocando esses programas
selvagens para o Davi assistir. Lá na fazenda, né, pastor Arnaldo, é muito mais selvagem ainda os animais lá, né? Eu fico assistindo aqueles programas ali da vida selvagem, e tem um animal que é todo diferente, o nome dele é dragão de Komodo. Já ouviu falar desse animal? Dragão de Komodo é um lagartão grande, que ele vai na presa, presta atenção nisso, ele vai na presa, ele dá só uma beliscadinha, ele dá só um beijozinho, ele dá só uma mordida, ele volta e espera, depois de alguns minutos, pode ser um búfalo grandão, já cai morto, envenenado. O pecado é assim, é como esse beijo do dragão de Komodo. Ele vem e te dá um bom dia, daqui a pouco você já está no chão caído, envenenado, prostrado. Não existe diálogo com o pecado. O espírito naquela mulher maligna só foi encurvando ela, encurvando, 5, 6, 7, 18 anos. Só Jesus para tirar ela daquela situação. Meu irmão, só Jesus para te tirar dessa situação. Só a mão poderosa, só o amor grandioso de Cristo para tirar você desse lugar. Não tem igreja, não tem pastor, não tem ninguém, apenas a ação de Jesus na sua vida. Mas glória a Deus, porque você está no lugar certo e no momento certo, porque você está onde Jesus está. E Jesus está aqui, Ele está aqui, e somente Ele pode te reerguer. Não é amanhã, escute o que eu vou dizer, coloque um refletor nas minhas palavras. Não é amanhã que Deus quer fazer na sua vida, não é amanhã que Deus quer reerguer você e fazer com que você olhe para Ele. Não é depois de amanhã, não é no final do culto, é agora. Salmo 118, versículo 24 diz: este é o dia em que o Senhor agiu, alegremo-nos e exultemos neste dia. Era sábado, e sábado significa descanso. E finalmente, o sábado de verdade chegou para aquela mulher, que era o nosso Senhor Jesus. Tudo o que você procura, nele você encontra. Absolutamente tudo o que você procura e o que você deseja em Jesus, você vai encontrar. Achar que a mudança de Deus para a sua vida é para o dia de amanhã, a Bíblia dá um nome para isso. A Bíblia chama o nome disso de loucura. Deixar para amanhã, para você se acertar com Deus, deixar para a semana que vem, para você se acertar com Deus, deixar para quando vier aquele pregador de fora, ou quando tiver um congresso, ou quando a igreja fizer de novo uma gincana da família, de novo, deixar para o dia de amanhã, para você se acertar com Deus. A Bíblia chama isso de loucura. Loucura. Lucas capítulo 12, versículo 20 diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Está deixando para a semana que vem, para você acertar a sua vida com Deus? Louco, loucura, perda de tempo. Aquela mulher estava no local certo, na hora certa, e a pessoa certa para mudar a vida dela. Ela estava oprimida por um espírito. O problema dela não era físico,
O problema dela não era somente emocional, o problema dela era espiritual. Não dá, principalmente na vida do cristão, não há separação entre a vida espiritual e essa vida, não existe isso. Tudo na vida do crente é espiritual. Não dá para você entrar no seu trabalho e falar assim: agora eu esqueço Deus, eu vou orar em casa. Não, tudo na vida do cristão é espiritual. Se a causa não está no espiritual, a consequência vai estar. Tudo. Se a causa não está no espiritual, a consequência vai estar. Tanto é que Paulo ele diz: orem continuamente. Ele está dizendo assim: olha, quando você entrar na sala de aula, você para de orar. Quando você for fechar um negócio, empresários, quando o Tiago entrar lá no tribunal para defender Tiago, esqueça, Deus não vai estar lá mais. Dá para fazer essa separação? Tudo na vida do cristão é espiritual, tudo. Colossenses 3, versículo 2: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Gálatas 5, 25: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O problema daquela mulher é o mesmo problema que você tem, espiritual. Enquanto você, essa noite, não se consertar com Deus, não expor o seu coração para Ele, não vai ser resolvida a sua vida. Porque a nossa vida só é resolvida quando nos resolvemos com Deus. Com Deus. E é interessante, né? Porque a pessoa ela vai no médico e o médico vai passar a receita e fala: olha, de 8 em 8 horas, depois do almoço, esse daqui em jejum, esse daqui depois de um copo de água, depois você tem que tomar essa vacina de 20 em 20 dias, e você faz. Você coloca alarme no seu celular, você coloca post-it na geladeira, post-it na porta para sair, e aí quando você vai na igreja, o pastor diz: você precisa orar, adorar, você precisa estar na comunhão dos irmãos, você precisa ler a sua palavra. O que você faz? Não faz. Espera 10 passos mágicos para consertar a sua vida. Hoje Deus quer consertar o seu coração, Ele quer tratar você, Ele quer reerguer você, mas tudo começa na vida espiritual. Tudo, absolutamente tudo. Eu tenho certeza que essa noite, ou pelo menos esse final de semana, você já tem todos os seus compromissos da semana marcados. Inclusive os compromissos da igreja, união feminina, ensaio do louvor, culto de oração, você já tem tudo agendado. Mas principalmente você precisa ter uma agenda com Deus. E naquela noite, naquele dia, aquela mulher tinha uma agenda com Deus. Você consegue entender a preciosidade e como que isso é poderoso? Uma agenda com Deus, um encontro com Deus. E a vida dela mudou. A vida dela mudou. Ela precisava de Jesus. Você precisa de Jesus. E Jesus, ele sempre quebra protocolos, não é verdade? Jesus, ele sempre quebra protocolos. Aquela reunião, irmão Saulo, já havia começado. Aquela mulher, Jesus vê aquela mulher lá atrás, encurvada, e Jesus chama aquela mulher à frente, e vem uma mulher encurvada, prostrada,
eu imagino cheio de vergonha, passando pelas pessoas para vir até a frente. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei indignado. Como que pode o nosso Senhor Jesus promover tamanha vergonha para uma mulher, ainda mais uma mulher que estava sofrendo, ainda mais uma mulher que estava sofrendo por causa do diabo, por causa do pecado? E Jesus fez aquela mulher sair de onde ela estava e vir até a frente. E vir até a frente. Jesus, ele para o culto. Todas as pessoas olham para trás, mas não olha para ver quem foi o irmão que deu o aleluia. Não olha para ver o irmão que desafinou, não. Olha para ver a vergonha que aquela mulher era. E ela vem andando, encurvada, com vergonha, humilhada. Salmo 75, versículos 6 e 7. Porque o levantamento não vem nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, mas Deus em quem julga, a um abate, a outro exalta. Tiago 4,10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Mateus 23,12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Salmo 147, versículo 6. O Senhor eleva os humildes, mas abate os ímpios até o pó. Lucas 14:11. Porquanto todo o que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo o que a si mesmo se humilha será exaltado. 1 Pedro 5:6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Salmo 18, versículo 35. Dá-me, Senhor, o teu escudo de salvação, e a tua mão direita me sustém, a tua bondade me faz prosperar. Deus faz aquela mulher encurvada passar com a sua vergonha, entre outras palavras. Jesus estava fazendo o seguinte: vocês que riram dela, riram dessa vergonha, vocês médicos, vocês líderes, vocês que duvidaram que essa mulher um dia seria consertada, agora vocês vão ver o que eu sou capaz de fazer. O caminho da humilhação, a estrada da humilhação, é uma estrada que o próprio Senhor Jesus passou, e ninguém chega no céu se não passar por ela. A estrada da humilhação, da vergonha, foi a estrada que o nosso Senhor Jesus passou. A cruz. E ninguém chega no céu sem antes passar por ela. Lá vem aquela mulher, passando no meio daquela multidão, daquela sinagoga. E ela estava a poucos instantes de viver o tempo certo de Deus. Ah, meu irmão, como eu desejo o tempo certo de Deus. Quantos aqui desejam o tempo certo de Deus? Diga amém. Eu desejo o tempo certo de Deus. Como é bom quando o tempo certo ele chega na nossa vida. Aquela mulher então, ela vem pelo caminho. Quando ela chega até Jesus, no versículo 13, Jesus, ele faz mais um gesto de arrepiar os religiosos, de deixar os religiosos de cabelo em pé, os que tinham cabelo. Além de chamar aquela mulher na frente, ele toca nela. Eu tenho certeza que aquela mulher não deveria ser tocada por ninguém. Acaba o culto, nós nos abraçamos, não é verdade?
Acaba o culto, a gente se abraça. Ei, meu irmão, ei, minha irmã. Você acha que no final de cada culto aquela mulher era abraçada por alguém? Sim ou não? É óbvio que não. Mas Jesus toca nela. Jesus tocou, Jesus colocou a mão nela. Jesus colocou a mão onde ninguém queria colocar a mão. Jesus colocou a mão onde todos aqueles que até tentaram não conseguiram resolver. Jesus colocou a mão naquela que ninguém queria. Salmo 3, versículo 3. Está preparado? Está preparado para a palavra de Deus? Salmo 3, versículo 3. Tu me cercas por trás, abra comigo, Salmo 3, versículo 3, depois a gente vai ler o Salmo 139, Salmo 3, versículo 3, abra, pega uma caneta emprestada com quem está do seu lado. Nós vamos ler juntos. Pode até projetar aqui na tela, Josué. Salmo 3, versículo 3. Veja se isso não traz para nós o que aconteceu com aquela mulher. Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor. És a minha glória e aquele que ergue a minha cabeça. Aquela mulher chega com a cabeça para baixo, Jesus toca nela e levanta a cabeça dela, levanta a coluna dela, ergue ela. É isso que a mão poderosa de Deus faz. Você chega todo para baixo, Ele põe a mão em você e te ergue. Ele é aquele que ergue a minha cabeça. Mas Ele não somente toca naquela mulher, Ele fala com ela. Ele fala. E olha só o que Jesus fala com ela. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Ele emite uma sentença: você está livre. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Foi para a liberdade. Não foi para uma religião que Ele nos chamou. Não foi para um grupo político, não foi para uma universidade de filosofia, foi para a liberdade do Espírito. João 8,36, porquanto se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. 1 Pedro 2,16, vivam como pessoas livres, mas não usam a liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como servos de Deus. Jesus, Ele toca naquela mulher, aquela mulher se endireita, Ele fala para ela: mulher, você está livre. E o versículo 13, o final do versículo 13 diz que ela passou a louvar a Deus. Ela começou a adorar a Deus, a louvar, a cantar. Uma pessoa livre verdadeiramente, ela louva. Você vê a marca da adoração. Um coração feliz é um coração que canta. Eu não entendo de passarinho, mas eu acho que o passarinho, se ele está triste, ele canta, o passarinho. Alguns cantam, né? Mas o passarinho, quando está feliz, ele canta, né? Não? Quando você está feliz, você canta. 18 anos presa. Assim que a liberdade chegou na vida dela, escute isso, assim que a liberdade chegou na vida dela, a primeira atitude dela: eu vou louvar. Mal a gente consegue ficar 2 cânticos em pé na igreja.
Aquela mulher, 18 anos encurvada, a primeira atitude dela: eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou adorar o Senhor. Tudo é questão do coração. Um coração que foi muito abençoado tem muito o que agradecer, muito o que cantar, muito o que adorar. Uma pessoa que adora, uma pessoa que canta para Deus, ela é livre de verdade. Você vê a liberdade de Deus nela. Com braço ou sem braço, você vai ver ela cantando. Com cirurgia ou sem cirurgia, você vai ver ela cantando. Numa cama de hospital ou fora da cama, você vai ver ela cantando, você vai ver ela adorando. Há sempre um hino na ponta da sua boca, porque ela foi livre. Livre. Logo depois daquela cura, o líder da sinagoga fica indignado. Não era o dia para acontecer isso. E Jesus vira para ele e fala: hipócritas. Vira para todos os líderes e lhe diz: hipócritas. Caso um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento. E aí Jesus, ele dá uma explicação e ele fala: então esta mulher, uma filha de Abraão, com certeza aquela mulher não era considerada uma filha de Abraão. Mas Jesus vira e fala: esta mulher é uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no sábado, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? É que aquelas pessoas não consideravam aquela mulher uma filha de Abraão. Aquela mulher, ela não vivia a identidade que Deus havia planejado para ela, porque ela era uma mulher doente, encurvada. Agora ela era uma mulher livre. Entre outras palavras, o seu problema, o seu pecado, o que te faz viver a vida para baixo, não define quem você é em Deus. Não define. O pecado de Davi com Betseba não definiu quem Davi era. A traição de Pedro não definiu quem Pedro era. Aquela mulher, por mais que 18 anos ela viveu na lama, no lamaçal, quando Cristo a ergue, ele não traz, ó mulher, ex-curvada, não. Ele chama ela de filha de Abraão. Quando o filho pródigo, depois de viver tudo que viveu, volta para a casa do pai, o pai não o chama de qualquer outra coisa a não ser de filho. O que define a sua identidade não é o passado, o pecado, o que você fez ou deixou de fazer, mas o que define a sua identidade é a sua história com Jesus. A sua história com Jesus. Assim que aquela mulher fica em pé, cabeça erguida, Jesus a chama filha de Abraão. Aleluia, minha igreja, diga isso, aleluia. Assim que ela fica de pé, Jesus fala para ela: filha de Abraão. Quando você pisar lá na glória e os portões celestiais forem abertos para você, não vai ter uma fala de Cristo dizendo: aqueles 20 anos que você passou longe de mim, aquilo que você fez. Não, ele vai olhar para você e vai dizer: meu amigo, meu servo, entra no gozo do teu Senhor. Mas se você deixá-lo tocar, se você deixar ele te tocar essa noite, se você deixar ele te tocar essa noite, se você deixar a vergonha de lado e deixar ele tocar e levantar a sua cabeça, filho de Abraão, filha de Abraão. Salmo 34, versículo 8: provai e vede
que o Senhor é bom. Provai e vede. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Que nele se refugia. Eu não tenho como finalizar essa história de uma mulher que olhava para baixo e agora estava com a sua cabeça erguida, seus pecados resolvidos, sua identidade resolvida, e o principal, eu me lembro do que Jó falou para Deus. Jó 42, versículo 5: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora, aquela mulher que olhava para cá, agora, os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Uma cabeça erguida, uma vida erguida por Deus, vê as bênçãos de Deus. O coração vive em paz. Tudo é motivo de gratidão. A vida se torna mais leve. O sorriso fica mais verdadeiro. O Davi está crescendo agora. E a gente começou a perceber o sorriso falso que ele dá às vezes, quando ele está brincando. Ele fala, aquele sorriso falso. Mas quando Deus nos ergue verdadeiramente, a vida fica mais leve. Ele tira o peso do pecado e põe o seu fardo, que é suave, que é leve. Um fardo que não nos faz mais ficar encurvados, mas que nos dá força para andar com a cabeça erguida, sem vergonha, sem medo, porque Ele me tocou. Ele me tocou. Será que essa noite você pode sair daqui, acabou o culto, entrou no carro, virar para sua esposa ou virar para quem você vê e falar assim: Jesus me tocou essa noite. Eu não sei você, mas eu senti o toque dele. Eu senti a mão dele me tocando. Você vai ver como a sua semana, o seu sorriso vai ficar mais autêntico. Sua vida vai estar em paz. Aquela mulher passou a louvar o Senhor, de cabeça erguida, identidade nova, vida nova. E no versículo 17, tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. A sua vitória sobre o pecado, a sua vitória sobre qualquer coisa, não é somente sua, mas é uma vitória, é mais uma vitória de Jesus sobre o reino das trevas. A sua vitória é mais uma vitória de Jesus. De Jesus. Talvez você entrou aqui, coração em pedaços, vida encurvada, cabeça prostrada, mas eu quero te fazer uma pergunta. Se Jesus te tocou essa noite, se Ele te tocou, quero te convidar a ficar de pé e fazer o que aquela mulher fez: cantar para Ele, louvar para Ele. Se você recebeu o toque de Deus essa noite, você vai cantar para Ele, louvá-lo. Nós vamos cantar.
E vamos cantando até o céu, não é verdade? Vamos louvá-lo.